Olá! Estamos de volta para mais um capítulo do nosso livro. É o capítulo 11. Também é longo, eu vou dividir também, tá? Chama-se O Longo Desembaraço do Processo. 1 ano e meio depois, o acidente no edifício Breaks já tinha ganhado definitivamente o status de crime. Durante esse tempo, a avalanche de notícias em todas as mídias nacionais foi perdendo impacto na medida em que se escasseavam as descobertas da polícia. Na rotina social, o caso saiu da pauta das conversas dos clubes de lazer, dos playgrounds dos edifícios, dos coffee breaks das reuniões de trabalho e, claro, dos internautas nas redes sociais. Isso não significava que a polícia havia parado de trabalhar. Apenas as peças do tabuleiro investigativo eram movidas mais demoradamente em razão das poucas opções de jogada. Nesse tempo, também a Bela Grace sofreu com a repercussão do caso. Não é que tenha perdido o mercado, mas toda a equipe foi afetada e por um bom período demonstrou visível abatimento moral, perdendo o ímpeto dos negócios. Volta e meia, Manu e o irmão precisavam ir com os advogados à delegacia em São Paulo, ou recebiam a visita dos investigadores para confirmar detalhes ou esclarecer episódios dos entornos do fato. Fabrício, por mais que quisesse separar a vida pessoal da pública, anda preocupado demais com os filhos e não consegue ser o senador que ele e os eleitores desejavam. Outros diretores da Bela Grace também prestaram informações à polícia, assim como toda a família Bueno de Almeida, exceto as 2 rejeitadas, Maria Alice e sua mãe. A mãe de Maria Alice chegou a esboçar certo descontentamento com o ostracismo vivido em meio àquela tempestade que reverberava tão próximo a elas. Ninguém da polícia nem da imprensa quis saber nossa opinião. Para eles é como se a gente não existisse, comentou com a filha. Maria Alice, que por sua vez estava satisfeita de não brilhar nos relâmpagos da tempestade, respondeu com serenidade: nessas horas eu dou graças a Deus de não pertencer mais a essa família. Seu primo Daniel não teve a mesma sorte. Depois que Fabrício contou ao delegado que sabia do romance do filho e exigir o rompimento, os holofotes da polícia e da mídia fecharam-se nele. Seu advogado não conseguiu impedir que ele fosse acusado, indiciado e preso preventivamente. A prisão foi facilmente contornada com um habeas corpus, mas a acusação e a denúncia do Ministério Público foram irreversíveis. O caso irá a júri popular. O julgamento está marcado para daqui a 60 dias. Não que a polícia tivesse encontrado provas irrefutáveis para incriminá-lo, mas Daniel não conseguiu se desvencilhar dos indícios que levavam diretamente a ele. As rebarbas do alumínio cerrado estavam ainda brilhantes, indicando que o procedimento de corte da grade fora executado naquele mesmo dia, horas ou minutos antes do acontecimento. O ácido clorídrico, aplicado para provocar a corrosão do metal, ainda não tinha surtido efeito. Apenas algumas pequenas bolhas de oxidação começavam a aparecer. O serviço fora tão mal feito que o ácido atingiu apenas parte da área cerrada
e o suporte de alumínio ainda estava molhado, ou seja, o líquido nem tinha desaparecido ainda. Essas pistas levaram o delegado a convergir as diligências nos irmãos Daniel e Manuela, únicas pessoas que estiveram presentes no apartamento entre o sábado anterior e a quarta-feira, conforme a investigação minuciosa procedida nas câmeras de vigilância do edifício. O Ministério Público entendeu que Daniel reunia, conforme as investigações, as evidências de um crime doloso. Além das digitais da alça da serra manual, das notas dos produtos utilizados no atentado, emitidas nas imediações de Guajuviras, restava o fato de o pai exigir o fim do romance com a vítima. Daniel podia muito bem simular um acidente, e assim o caso seria abafado para sempre. O risco de um rompimento unilateral era o de Marlu se não aceitar e tornar público o relacionamento dos dois, ou chantagear Daniel para tirar proveito na companhia. O tribunal acatou a denúncia por entender que as diligências não revelavam outro suspeito em potencial. Manuela foi preterida da acusação porque não encontraram digitais dela, nem na alça da serra, nem na grade cerrada, enquanto as do irmão estavam nas duas superfícies. Além disso, Manuela não tinha um romance ilegítimo que poderia se tornar escândalo na família e prejudicar os negócios. Maiara, a empregada do Dr. Fabrício, foi ouvida pela polícia e passou certo apuro para justificar a presença de outra mulher no apartamento, ajudando-a na limpeza na sexta-feira anterior ao crime. Bastante nervosa e titubeante, ela inventou que pedir auxílio a Dejanira, pessoa que já trabalhara no apartamento por meio de uma agência de serviços. Indagada de qual agência a auxiliar era oriunda, ela enfatizou que a mulher se desligara da agência e que trabalhava de forma autônoma, sendo o contato feito via telefone celular diretamente com a pessoa. Não foi uma história convincente, mas o delegado resolveu não aprofundar as investigações da dupla Maiara-Dejanira, porque, segundo a perícia, estava evidente que a grade fora cerrada e o ácido aplicado nos suportes no mesmo dia, algumas horas antes do acidente. Ninguém mais estivera naquele apartamento naquele dia, além de Manuela e Daniel. Disso o delegado tinha convicção absoluta. Enquanto tudo isso ocorreu, Mané e Edu continuavam suas vidas normais sob a marquise da Tulipan, em frente ao edifício Breaks. Normais não seria bem a palavra, pois a vida naquele pedaço de rua mudara bastante. No começo eram os jornalistas, os fotógrafos, os cinegrafistas e os furgões das emissoras de televisão. Depois, a polícia, os advogados e os promotores. Sempre havia um profissional dessas categorias de frente ao Breaks, fazendo anotações, indagando empregados e moradores. Mané via o noticiário na televisão da padaria. Ele nunca passou da porta para dentro, mas havia uma TV na parede lateral bastante visível da porta. Na hora do telejornal, um funcionário da casa aumentava o volume para que os clientes pudessem acompanhar dali mesmo as últimas informações.
Mané via e ouvia tudo, parado ali na porta. Dessa forma, ficou sabendo quem era a moça que morreu e que os suspeitos eram os filhos do empresário e senador Fabrício Bueno de Almeida, ou seja, os acusados eram seus sobrinhos. Com o passar do tempo, já conhecia os novos frequentadores da padaria. Não que soubesse o nome de cada um deles, mas pelas conversas que capturava aqui e ali, sabia as funções de cada um no árduo trabalho de esclarecer o crime. Passavam por ele quase todos os dias promotores, investigadores e advogados. Edu não gostava muito de ficar ali, sem fazer nada. Costumava sair e andar pelos arredores. Às vezes ficava dias sem aparecer. Quando voltava para desconsolo de Mané, desandava a falar. A moça que morrera era sua sobrinha, né? Que sobrinha, Edu? Eu já te expliquei 1000 vezes. Ela tinha um caso com o meu sobrinho. Não era minha sobrinha. É provável que algum cliente da padaria, ao entrar ou sair, tenha ouvido fragmentos de conversas desse tipo. Mas quem, em sã consciência, daria crédito a ela? Ainda que Edu saísse gritando pela rua: o rapaz que empurrou a mulher lá de cima é sobrinho do meu amigo aqui, o Mané. Esse seria o estilo como ele daria essa notícia. Mas ninguém prestaria atenção nele. Seria só mais um doidinho, como tantos outros que dormem nas ruas de São Paulo. Foi exatamente por esse motivo que Mané guardou uma informação importante para si, depois de tentar passá-la adiante por 2 vezes. Mais do que importante, o que Mané guardava consigo era a chave do problema, o xeque-mate do xadrez que os jogadores em volta do tabuleiro nunca pressentiram. Certa vez, ainda no auge da repercussão do fato, ele chegou a dizer para o delegado e um ajudante que vieram tomar café na padaria que tinha visto uma mulher serrar a grade lá em cima. Nenhum dos dois sequer lançou um olhar para agradecer a informação. Em outra oportunidade, um repórter desses programas sensacionalistas que chegam a debochar da gravidade dos fatos, conduziu a reportagem em forma de chacota e zombou das especulações que se fazia a respeito do verdadeiro criminoso, afirmando que todos tinham um assassino predileto e que até os pedintes de rua arriscavam seus palpites. Arrematou a reportagem colocando no ar uma gravação feita horas antes, em que Mané afirmava ter visto uma mulher serrando a grade na cobertura. Viram? Até os moradores de rua já sabem quem cometeu o atentado e a polícia, até agora, nada. Por isso, quando soube que o sobrinho iria a julgamento, Mané mencionou ao amigo Edu que tinha vontade de tentar mais uma vez contar o que tinha visto. Você é doido? Vai falar com a polícia para quê? Tenho uma informação para dar. Mané, cai na real. Aí só tem doutor envolvido no caso. Eles não vão prestar atenção em você. Mané até entendeu que o amigo tinha razão, mas ele se achava na obrigação de tentar novamente. O mais certo seria procurar o advogado de Daniel, que há tempo não aparecia por ali. Torcia silenciosamente para que ele viesse qualquer dia, preferencialmente quando Edu não estivesse por perto. Se o amigo o visse falando com o advogado, era capaz de soltar alguma das suas pérolas sem sentido e pôr tudo a perder. Ele poderia intuir que se tratava de 2 malucos, viraria as costas e iria embora.
Mané não tirava a ideia da cabeça e por vários dias ficou olhando pela luneta na direção da porta do edifício, com medo de que o Dr. Arnaldo viesse e ele não percebesse. Mas o Dr. Arnaldo, certo dia, apareceu. Será que o Mané vai conseguir falar com ele? Amanhã a gente continua, tá bom? Até amanhã.